A todos com a paz do Senhor. Deixar aqui, apesar do barulho da vizinhança, mas eu vou deixar a palavra e fica em Atos, capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios que receberam a palavra de Deus. Tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com ele? Mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu, vinha até o junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma como imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesárea. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus o arrependimento na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Para a vida que? Para a vida eterna, de paz. Aqui a gente vê que o Senhor chamou aqui no capítulo 11, que aqui no capítulo 11 chamou Pedro para que ele viesse aí ter encontro com esse povo. E ele até duvidou ali, mas o Senhor disse que ele comesse. Aí fez aquela parábola dos animais para que ele ali viesse entender que Deus já purificou o povo. Quando ele foi na cruz, ele levou as dores e os pecados. E diz Romanos capítulo 6, versículo 3, que ou não sabes tu, e quando aceitaste ou creste que Cristo é o Salvador, morreste na cruz com ele e ressuscitaste com ele. Lá em Mateus tem dizendo que João Batista dizendo lá em Mateus que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para quê? Para a salvação da vida eterna. Aí nós vemos que esse aqui em Atos ele está falando de um batismo, mas não é batismo nas águas. É batismo no Espírito. E não é Espírito Santo de línguas, não. Ele está falando do Espírito Santo do Senhor. Como nos tempos antigos, o Espírito Santo de Deus descia a falar com os homens. Mas
Jesus disse que iria e deixaria o Consolador. E João Batista afirmou, dizendo que esse vem e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é com batismo de águas. Diz em Daniel capítulo 12. Vou abrir aqui a palavra. Daniel. Glória a Deus. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, desprezo eterno. Desde Daniel já estava dizendo uma vida de eternidade de paz para a vida eterna e outra para a eternidade de tormenta, de desprezo eterno, pois Deus não vai aceitar aqueles que o renegaram, que não creram que Cristo é o único Salvador. Paz de eternidade e paz de tormenta. Batismo nas águas foi abrogado desde quando Cristo foi à cruz. Hebreus capítulo 7. Veja os vídeos anteriores e verás a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E esse batismo que está falando no capítulo 11 de Atos está dizendo que é batismo no Espírito Santo. Não quer dizer batismo de línguas. É no Espírito Santo. Se creres, serás salvo. Amém? Lá tem uma passagem em Atos que fala que Filipe ia pelo caminho com o eunuco. E o eunuco lia a palavra de Isaías. E Filipe vendo aquilo, ele subiu no carro e perguntou: tu entendes o que tu lês? E ele disse: como posso entender se não tem quem me explique? Aí Filipe começou a pregar em Isaías e apresentou ao eunuco Jesus Cristo. E quando ele apresentou a ele perguntou a ele: Crees que esse é o Filho de Deus? E ele disse: eu creio que esse é o Filho de Deus. Aí o eunuco perguntou a ele: ali tem uma água do rio passando ali com água, o que é que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse: nada te impede, vamos descer das águas, e foram lá. E com certeza, não sei se foi um rio, se foi um riacho, mas ele batizou ele com água, o eunuco com água. Filipe aspergiu a água sobre ele e batizou o eunuco. Mas diz a palavra que em seguida o eunuco não viu mais a Filipe, pois Deus o arrebatou. Deus o arrebatou. E o que eu entendo e que nós podemos entender disso, se por eventual alguém diga assim, por alguma decisão da pessoa, ela diga assim: eu só creio que eu sou salvo sendo batizado nas águas. Aí a pessoa que vai batizar, batiza. Um exemplo: se o irmão chega para mim e diz assim: mas eu só creio se que eu aprendi assim, que se for batizado nas águas é que é salvo. Então eu vou batizar nas águas ele. E quando ele se levantar, aí ele segue o caminho dele. É melhor do que perder para Satanás. Mas só que tem uma coisa muito séria. A palavra diz que o meu povo erra por causa de vocês, profeta, que nem vão para o céu e nem deixa o meu povo ir. A palavra tem lá dizendo, a palavra diz isso. Então quer dizer, antes dele ser batizado nas águas, tem a obrigação de dizer a ele: olha, se você quer ser batizado nas águas, você está fazendo uma coisa muito séria. Você está crucificando a Deus, ao Filho de Deus novamente. Dizem lá em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, diz assim, ó. Capítulo 6 de Hebreus. Ele diz que como provaram a boa palavra de Deus e os vitupérios do século futuro, e recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento. Por aqueles
vou ler novamente. E recaiu e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem o vitupério. Ele está dizendo aqui em Hebreus capítulo 6. Você leia lá do capítulo 6 se quiser, o capítulo 6 todinho. Mas eu estou lendo aqui o versículo 5 e 6. Ele está dizendo também nesse capítulo que quando você pratica novamente batismo nas águas, você está indo para uma doutrina do arrependimento. Como é que você conhece a Deus? Você aceitou Cristo como Salvador, veio para a luz e prega novamente o arrependimento. É a mesma coisa de estar crucificando o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Medite na palavra, leia e entenda que em Hebreus capítulo 7, versículo 18 diz: porque o precedente mandamento é abrogado por sua fraqueza. Amém? Batismo nos dias de hoje é crer e serás salvo, tu e tua casa. Isso é, se tua casa obedecer. A salvação é individual. Quem escolhe ser salvo é o homem. Cristo já libertou todos da garra de Satanás. Agora o homem escolhe se quer a salvação da vida para a vida eterna de paz ou para a vida eterna de tormento. Amém? Fiquem na paz.